Olá, turma. Então, agora partimos para a aula dos órgãos do sentido. Essa aula é uma continuidade da aula do sistema nervoso, né? Então, para a gente conseguir ir bem nesse conteúdo dos órgãos do sentido, a gente precisa resgatar algumas informações. Como, por exemplo, o sistema nervoso ele é dividido em duas grandes porções, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele tem os nervos que são medulares, que saem da coluna vertebral, mas eles também têm os 12 pares de nervos cranianos. Nós vamos falar deles hoje aqui nessa aula também. Quando a gente falar dos sentidos da visão, audição, paladar, olfato, são todos nervos cranianos que vão fazer esse papel, mas são nervos periféricos ligados direto ao sistema nervoso central, 12 pares de nervos cranianos. Voltando um pouquinho na parte dos nervos periféricos medulares, a inervação periférica, de uma forma geral, ela sai da medula espinhal, né? E ali ela sofre ramificações até atingir todo o corpo. Quando os nervos, têm locais que se encontram vários nervos, tem um acúmulo maior de nervos, a gente chama isso de gânglios, que é onde existe maior sensibilidade, né? E quando os nervos terminam, né, ou seja, lá nas porções mais distais do organismo, nós temos então as terminações nervosas. Também a gente precisa lembrar que toda essa parte de nervo periférico, a gente está trabalhando com três formas de sentido em nervo periférico, né? Três formas de ação, na verdade. Nós temos os nervos periféricos sensitivos, nós temos os nervos periféricos motores, que estão relacionados a movimento, e nós temos os nervos periféricos viscerais, que vão estar conectados nas vísceras. Hoje, em especial, nós estamos falando de nervos, gânglios e terminação nervosa de sensibilidade, né? De sentido, dos sensíveis, sensitivos, que vão trazer informação para o corpo. E esses nós vamos identificar como eles funcionam no corpo a depender de suas regiões. Então, para que a gente converse sobre isso, a gente precisa primeiro entender que quando a terminação nervosa ela chega lá na sua porção mais distal, vão existir receptores de informações. E esses receptores, eles têm 4 modelos. Nós temos receptores que são receptores mecânicos, precisam de um movimento para que exista essa sensibilidade. Então, por exemplo, o tato aqui, ó, estou fazendo tato, eu preciso de um movimento para que esses receptores mecânicos das minhas terminações nervosas sintam esse tato e enviem esse aviso para o meu sistema nervoso central. Nós também temos terminações nervosas que são sensíveis à temperatura, a gente chama eles de termorreguláveis ou estímulos térmicos. Nada mais é do que sentir o quente e o frio. Então, também no meu tato eu consigo sentir estruturas quentes, eu consigo sentir estruturas frias. Então, são tipos de receptores diferentes. Nós temos receptores mecânicos, receptores térmicos. Também temos receptores eletromagnéticos. Esses receptores eletromagnéticos, eles conseguem perceber comprimento de onda. Aqui, basicamente, a gente está falando das cores. Cada cor vibra num comprimento de onda diferente. E os nossos olhos possuem receptores eletromagnéticos que conseguem identificar vibrações diferentes, consequentemente cores diferentes, tons diferentes, né? É tudo uma questão de vibração. E também ao longo do nosso corpo, distribuído no nosso corpo, nós temos receptores químicos. Isso fica a nível celular, né? Então, os nossos receptores químicos, sensoriais químicos, eles vão entrar em contato com agentes químicos externos ao corpo, vão perceber aquele agente químico e vão avisar o organismo. Um exemplo bem clássico aqui é o nosso paladar. Quando eu, por exemplo, vou comer um morango, eu pego esse morango, coloco na boca, mastigo e libero, né, através da mastigação, componentes químicos da estrutura fisiológica do morango. Os componentes químicos do morango entram em contato com as minhas terminações nervosas, com as papilas gustativas, né, a gente chama nesse caso, que vão quimicamente perceber que aquele componente químico trata-se de um morango. E essa informação vai chegar até no sistema nervoso central e o meu cérebro vai relacionar que aquilo é um morango, né? Então, através
composição química, o meu cérebro compreende que aquilo é morango. Obviamente, eu tenho que ter tido uma experiência, né, com morango, já devo conhecer a fruta para poder relacionar. Se eu nunca experimentei, eu estou criando uma nova experiência, uma nova memória, e a partir disso o meu cérebro vai relacionar. Se eu comer uma banana, a composição química da banana é diferente e, consequentemente, os meus receptores químicos pegam essa informação, avisam no meu cérebro e o meu cérebro entende que aquilo é uma banana. Então, aqui nessa imagem, nós temos uma imagem representativa de um animal doméstico, de um cão, com vários órgãos do sentido, aqueles básicos que a gente está acostumado, né? Audição, olfato, paladar, visão, tato, né? Que são os sentidos básicos, digamos assim, aqueles que a gente aprende na pré-escola. Todos esses sentidos, eles vão receber um estímulo ambiental, né? Os receptores químicos, mecânicos, térmicos, eletromagnéticos vão receber essa informação e vão direcionar isso lá para o cérebro. Como que acontece esse direcionamento? São terminações nervosas que têm esses receptores que vão coletar essa informação. Essas terminações nervosas sensíveis, são nervos sensitivos, vão levar essa informação, aqui nesse caso, através dos 12 pares de nervos cranianos, cada nervo craniano aí corresponde a uma situação, a gente já viu isso na aula passada, e essa informação vai chegar direto para o sistema nervoso central. A diferença aqui dos 12 pares de nervos cranianos para os nervos medulares está em simplesmente que esses sentidos aqui estão muito próximos ao cérebro. Então, não teria por que um nervo sair por medula espinhal e voltar para ter sensibilidade, né? Então, essa sensibilidade já vai um caminho direto. Por isso que esses nervos existem, os 12 pares de nervos cranianos, para mandar essa informação mais rápida para o contexto cerebral. Então, aqui, novamente falando, nós estamos trabalhando uma imagem com os 5 sentidos básicos, né? O tato não está sendo representado aqui, então, na verdade, tem 4 sentidos básicos. Mas percebam, observem aqui com o marcador, ó, o olfato. Para que o olfato consiga existir, dentro do nariz existem essas terminações, ó. Terminações nervosas que vão mandar a informação química recebida para nervos, que são compostos por uma rede neural, e essa rede neural rapidamente vai entregar essa informação para o cérebro, fazendo com que o animal identifique que cheiro ele está sentindo. Mesma coisa acontece com o paladar, mesma coisa acontece com a parte da visão. Aqui, ó, todos esses ramos são terminações nervosas que fazem captação de imagem, e a mesma questão acontece com a audição. Com a pele nem se fala, então, né, que é a função do tato. Toda a nossa pele é cheia de receptores sensoriais, receptores térmicos, mecânicos, né, para poder identificar aí o que está acontecendo na pele e mandar essa informação a nível cerebral. E então nós falamos que nossas terminações nervosas, elas são diferenciadas em quimiorreceptores, parte química, termorreceptores, temperatura, mecanorreceptores, que precisa de um movimento, e fotorreceptores, que é o mesmo sentido do eletromagnético, né? Sensibilidade à luz, à vibração, né? Então, são 4 formas de receptores que existem no nosso organismo. Mas vem uma pergunta importante: quantos sentidos os animais têm? A gente se inclui também como animal, né, no reino animalia. Nós humanos também podemos fazer parte dessa pergunta. Quantos sentidos os humanos têm? Nas escolas, né, lá no começo, pré-escola, escolinha e tal, tem musiquinhas sobre isso que falam sobre os 5 sentidos, né? De novo, visão, audição, olfato, paladar e tato. Esses são os 5 sentidos básicos conhecidos, né? Mas a partir do momento que a gente sabe que o corpo tem receptores diferentes, em locais diferentes, receptores que trabalham juntos, por exemplo, né, na pele pode ter mecanorreceptor e termorreceptor, a pele tudo bem ter 2 tipos de receptores diferentes, a gente começa a compreender que o corpo não depende só de 5 sentidos, ele precisa de mais sentidos para identificar o que está acontecendo fora dele e o que está acontecendo dentro dele também. Então, a partir de agora, a gente começa a trabalhar
a ideia de sentidos gerais e sentidos especiais. Os sentidos gerais são aqueles que conseguem identificar para o sistema nervoso central o que está acontecendo fora do corpo. E o sentido especial, perdão, dentro do corpo. E os sentidos especiais conseguem identificar o que está acontecendo fora do corpo. Então, a gente vai dividir entre dentro e fora, tá? Dentre os sentidos gerais, começamos lá, sentidos viscerais. As vísceras, elas nos trazem informação de dentro do corpo, como, por exemplo, a percepção de fome, de sede, de dor, de enchimento, né? De esvaziamento. Então, o nosso corpo identifica essas informações. As vísceras, elas possuem quimiorreceptores e mecanorreceptores, que vão nos informar sobre possíveis desconfortos ou sobre possíveis sensações que o organismo está sentindo, né? Então, ela trabalha com esses dois tipos de receptores, quimiorreceptores e mecanorreceptores. O tato nos traz informação principalmente de toque e pressão, também de temperatura, mas a temperatura é um terceiro sentido, tá? Vamos primeiro falar do tato. O tato, que seria um dos sentidos primordiais da pele, nada mais é do que sentido de toque e de pressão. Para que esses sentidos sejam lidos, identificados, a pele é cheia de mecanorreceptores. Assim como a pele também tem termorreceptores que conseguem identificar se algo está quente ou se algo está frio, né? Então, todo o tegumento comum, de forma geral, consegue ter essa percepção de toque por mecanorreceptores e de quente e frio por termorreceptores. Mas são sentidos diferentes, com execuções diferentes, né? Outro sentido que às vezes não é muito visto como sentido, mas sim é o sentido da dor. Sentir dor, né? A dor pode acontecer nos órgãos, na sua parte interna, na porção externa, nos membros, enfim, a dor pode acontecer em qualquer local do corpo, né? É o estímulo que talvez tenha mais variabilidade no corpo. E a dor, ela é percebida pelo nosso corpo por receptores químicos, mecânicos e térmicos. Vamos lembrar do processo de inflamação, né? O processo de inflamação lá tem, quando existe a questão da dor, existe a questão também da temperatura, né? Aumenta a temperatura, fica febril o local da dor. Então, os receptores térmicos também podem participar da sensibilidade da dor no organismo. E ainda como sentido geral, nós temos um sentido chamado propriocepção. Vamos separar essa palavra, ficaria como própria percepção, perceber o corpo, perceber como o seu corpo está neste momento. Você consegue se perceber se seu corpo está sentado, deitado, se você está com o pé esticado, se você está com os dedos levantados, a mão levantada, enfim. Você consegue ter essas percepções pelo sentido de propriocepção. Para que o corpo sinta isso, depende de mecanorreceptores, principalmente vinculados à musculatura esquelética, né? Os músculos, que vão identificar se tem músculos contraídos ou não. Então você consegue agora, pensando no teu corpo, se você está contraindo ou não a musculatura, se alguma musculatura precisa ou não ser relaxada, né? Às vezes a gente fica muito tempo na frente da tela do computador, do celular, aí você começa a sentir dor no pescoço, né? E faz movimentos. Isso é propriocepção, é perceber que existe contração excessiva, que alguns músculos estão mais tensionados do que deveriam. Ou que estou sentada, estou de pé, estou deitada, né? São sentidos de propriocepção. Aí nós também temos sentidos especiais. Os sentidos especiais, eles vão identificar o que está acontecendo fora do organismo. Então, nada mais é do que os sentidos básicos, né? De paladar, olfato, audição e visão, que a gente já conhecia, somado, acrescentado aqui o sentido de equilíbrio. Então, a gente consegue saber qual é a posição do nosso corpo em relação ao ambiente. Se eu estou com a cabeça reta, se eu estou com a cabeça deitada, se eu fico tonto, eu perco essa percepção de equilíbrio, né? Então, a gente adiciona aqui o sentido de equilíbrio. Paladar e olfato
Quando a gente sente o paladar e o olfato, nós estamos falando de quimiorreceptores. Então, tanto o cheiro quanto o gosto das coisas liberam componentes químicos que são lidos pelas terminações nervosas do olfato, pelas terminações nervosas do paladar, e essas informações chegam no cérebro, chegam no sistema nervoso central, avisando, né, que o corpo está entrando em contato com aquilo que remete o gosto de, ou com aquilo que remete o cheiro de. São todas questões químicas do nosso corpo, tá? A audição, na audição nós vamos ter uma membrana, a gente vai ver isso durante a aula de hoje mais claramente, mas o nosso ouvido tem uma membrana chamada tímpano, e quando uma onda sonora atinge o nosso tímpano, ele vibra. E se existe movimento, nós estamos falando de mecanoreceptores, né? Em relação à visão, nossa visão ela é propiciada por fotorreceptores, ou seja, receptores que vão identificar frequência de onda e luz, luminosidade. Então aí a gente vai conseguir formar imagens por luminosidade e frequência de onda que vai dar o sentido das cores. Então a nossa visão é propiciada por fotorreceptores e o equilíbrio, ou seja, a posição da cabeça, balanço da cabeça, junto com o sistema auditivo, é propiciada por mecanoreceptores. A gente vai estudar esses sistemas aí um a um para contar para vocês como que cada um deles se comporta e faz o cérebro perceber o que está acontecendo dentro e fora do organismo. Começando nossa abordagem pelos sentidos gerais. Os sentidos gerais, como eu comentei antes, são aqueles sentidos que entendem o que está acontecendo dentro do corpo. Então, basicamente, fome, sede, náusea, enchimento, esvaziamento, né? Então, são esses sentidos do que estão acontecendo lá dentro das vísceras, principalmente. Esses sentidos, para que a gente consiga perceber eles, a gente precisa de inervação periférica, que vem da medula espinhal, de forma autônoma. Ou seja, a gente não pensa em sentir isso, simplesmente o nosso corpo reconhece esses sentidos. E assim que o cérebro fica entendendo, assim que a informação chega para o cérebro do que está acontecendo no corpo, o que o corpo está sentindo, o cérebro, né, juntou, na verdade, o contexto do sistema nervoso central vai criar ações procurando homeostase, procurando sempre o equilíbrio do organismo. Então, basicamente, vai acontecer dessa fórmula. Vão existir células sensoriais dentro do nosso corpo. Aí, em todos os órgãos, em todos os tecidos, existem essas células sensoriais que vão perceber alterações, sejam alterações químicas, alterações mecânicas, enfim. Essa percepção da alteração vai cair na terminação nervosa. A terminação nervosa já é sistema nervoso central. Então, ela é formada por neurônios. Lembrem que os neurônios formam uma rede, né? A conexão neural permite que a informação chegue rápida para mais locais. Então, o neurônio, a terminação nervosa vai perceber e essa informação vai viajar via nervos sensitivos. E essa viagem se encerra lá no encéfalo, né? Conjunto do cérebro, ponte, bulbo e glândulas anexas ali, que vão definir a melhor ação a ser tomada com base naquela informação das células sensoriais, daquela sensação percebida pelo organismo. Aqui eu vou destacar a questão da sensação das vísceras, porque é uma sensação diferente. Diferente em que sentido? Devido a ela ter receptores químicos e receptores mecânicos, né, na sua composição, as vísceras elas podem sentir sensações como fome e sede, que são oriundas dos receptores químicos, mas também as vísceras podem sentir dor, oriunda dos receptores mecânicos. Mas não necessariamente os receptores químicos dependem dos mecânicos, ou seja, exemplo, não é porque o indivíduo sente fome que ele sente dor, ou não é porque o indivíduo sente sede que ele sente dor. Ele pode sentir fome em um momento e dor em outro momento. Mas essa dor que possa existir nas vísceras, ela é diferente da dor do tegumento comum. Quando o nosso tegumento comum é rompido, sei lá, você pisou num prego, um espinho, se cortou com uma faca, enfim, alguma alteração que aconteceu no tegumento comum,
os mecanorreceptores já avisam que existe sensibilidade para dor, que a pele foi rompida. Nos órgãos, nas vísceras, isso não funciona assim. As vísceras não têm sensibilidade para corte. Olha que interessante. As vísceras podem ser cortadas que elas não vão doer. As vísceras, elas doem quando as fibras musculares entram em excesso de elasticidade. Então, quando a gente sente dor em sistema digestório, em sistema urinário, em sistema respiratório, né? Qualquer que seja a víscera que a gente esteja falando que existe a possibilidade de dor, é porque essa víscera está esticada, está dilatada. Pode ser por excesso de conteúdo, se for uma víscera oca, ou pode ser por um excesso, por exemplo, de gás. Aí a gente tem os quadros de cólica, né? Um exemplo aqui é a cólica. Do ladinho aqui tem um exemplo de um gatinho que está inicialmente na parte de cima em postura normal e na parte de baixo ele está em postura forçada, né? Esse gatinho aqui nós estamos remetendo que ele tem cálculo urinário. Então são pedrinhas na bexiga urinária. E que quando ele vai urinar, essas pedrinhas fazem a bexiga doer. Mas veja bem, essa pedrinha, a dor que esse animal sente no momento de urinar, não é porque a pedrinha está ferindo a bexiga ou está ferindo o canal da uretra. É porque a pedrinha, ao ser expulsa, ela vai passar pelo canal da uretra e vai fazer elasticidade. E essa elasticidade dentro das vísceras, os mecanorreceptores avisam o sistema nervoso central e isso é lido como aspecto de dor. Então, o animal sente dor ao expulsar, por exemplo, um uritólito lá, né, uma pedrinha de vesícula. O gás também é uma situação, né, os gases é uma situação que provoca muita dor nos animais. Cólica estomacal, cólica intestinal, processos inflamatórios no rim. Não é que o rim está sendo cortado, é que o processo de inflamação está enchendo o rim e ele se obriga a expandir. E essa expansão de tamanho que traz dor. Então, é muito bacana a gente conversar sobre sensações de vísceras, porque a víscera, ao corte, ela não apresenta dor. Ela apresenta dor na elasticidade do tecido. E aí a gente vai poder identificar essa sensação visceral de dor dos animais. Aqui mais uma imagenzinha de um gatinho lá, né, com a bexiga urinária aqui, representada em amarelo a urina e representado aqui também aqui algumas pedrinhas na bexiga, né? Então, ó, veja bem, a pedrinha está tentando sair pelo canal da uretra. E a pedrinha, por mais redondinha que ela seja, ela não precisa necessariamente ferir o canal da uretra, sangrar, arranhar, raspar, cortar. O fato dela passar por esse canal, expandindo esse canal, esticando esse canal, é o que vai fazer a dor do trato urinário. Quando a bexiga enche demais e expande o tamanho da vesícula urinária, da bexiga, é aí que nós vamos ter uma dor de bexiga, né? Quando existe processo inflamatório que pesa a bexiga, mais uma quantidade de urina que enche a bexiga, aí nós vamos ter a dor urinária. Então, as vísceras, de fato, elas sempre vão causar dor quando acontece um processo de expansão muscular, uma expansão do tecido. Passando agora para um próximo sentido, que é o sentido do tato, né? O sentido do tato ele é percebido por mecanorreceptores que estão no tegumento comum. O tegumento comum é o maior tegumento do corpo, ele cobre quase todo o corpo, né? Então, a gente está falando do corpo como um todo. E esses mecanorreceptores, eles conseguem perceber toque e pressão. Independente de como ela acontece, se ela acontece de forma leve, se essa pressão é mais pesada, a gente chama de pressão profunda, se há um toque que causa vibração, ou se de repente só uma proximidade dos pelos que movimentem os pelos. O sistema nervoso também consegue identificar essa diferença, né? E se acontecer um toque forte, uma pressão severa, o sistema nervoso também vai reconhecer essa diferenciação de pressão. E aí, depender de novo lá das memórias e do aprendizado do sistema nervoso, ele pode reagir ou não a esses mecanorreceptores do tato. Temperatura. A temperatura é o que acelera ou reduz o metabolismo. Inclusive, a temperatura é altamente correlacionada com o metabolismo, né?
Se o metabolismo está acelerado, se as reações químicas no organismo estão aceleradas, essas reações químicas elas causam mais energia, quanto mais energia, mais temperatura existe no corpo do animal. Quando essas reações químicas estão reduzidas, tem menos eventos acontecendo, menos energia gerada, menor a temperatura do corpo do animal. E aí o nosso organismo, ele tem termorreceptores, que são receptores específicos para identificar como está a temperatura do corpo. Caso o nosso corpo esteja com a temperatura muito baixa, esses termorreceptores vão avisar o sistema nervoso central e o sistema nervoso central, procurando homeostase, vai acelerar alguns processos no corpo para aumentar a temperatura. O contrário também é verdadeiro. Se a temperatura estiver muito alta, o sistema nervoso central vai identificar isso através dos termorreceptores da pele e vai realizar ações para reduzir a temperatura. O que a gente precisa compreender aqui é que esses termorreceptores, eles agem em duas plataformas, digamos assim. Uma plataforma mais superficial e uma plataforma mais central. Então, são níveis, né? A mais superficial, ela fica localizada na pele. E essa nos informa para o nosso sistema nervoso central a diferença da temperatura do corpo em relação ao ambiente. Então, se o ambiente está ficando mais frio e o corpo começa a ficar gelado, já bate o recado para o sistema nervoso central que vai tomar suas ações. Arrepia, tenta promover um calor rápido. Se percebe-se que externamente a temperatura está ficando mais quente e o corpo precisa se adequar a isso, também essa informação já chega fácil no sistema nervoso central. Percebam que é uma informação que está relacionada com a alteração do ambiente externa e por isso nós chamamos de receptores superficiais. Aqui nós temos duas imagens que mostram a ação do organismo em resposta a essas alterações superficiais. Aqui nós temos um animal em sudorese. A sudorese do equino ela é espumosa, então parece até que a gente ensabou o animal ali, mas nada mais do que suor. É uma forma de liberação de calor do organismo. Pode ser por uma questão de atividade física, mas também por uma alteração de temperatura do ambiente. Já do ladinho aqui nós temos duas avestruzes, uma está com o pescoço dito normal, a coloração, e a outra está com o pescoço arroseado, vermelho, né? Aqui é o movimento do sangue próximo à pele para dispensar calor para o ambiente. Nas duas situações o corpo está procurando homeostase, mas com certeza essa homeostase está acontecendo em resposta a um estímulo ambiental. Então são receptores superficiais que estão causando essas alterações, lendo essa mensagem, levando até o cérebro, e o cérebro retorna uma informação, e aí nós temos musculatura trabalhando, nós temos sistema circulatório trabalhando para responder a essas ações. E também nós temos receptores centrais. Esses receptores centrais são os receptores que estão cuidando da temperatura estável do corpo. Não é assim, tipo, eu fiz exercício físico, agora estou com mais calor. Não. É aquela temperatura necessária para ter certeza que os órgãos internos vão trabalhar de forma adequada com conforto. É o contexto de temperatura de cada espécie, né? Então, por exemplo, lá pegando o gatinho, o normal, o índice homeostásico de temperatura de um gatinho é de 37,8 a 39,2. Se por acaso internamente essa temperatura baixa de 37,8, a gente começa a ter prejuízos dentro do corpo. Funções não vão ser executadas como deveriam. E também, se essa temperatura ultrapassa 39,2, nós também vamos ter prejuízo para o corpo e funções não vão ser executadas também como deveriam. Essa regulação de temperatura ideal para cada espécie, ela é controlada por receptores centrais de temperatura. Esses receptores centrais, eles estão vinculados com a informação lá no sistema nervoso central. Então, acontece assim, o sangue circula pelo nosso corpo, o sangue passa pelas vísceras, pelos órgãos internos, pulmão, coração, estômago. Então, o sangue, ele carrega consigo a temperatura do corpo e o sangue, ao passar pelo cérebro, numa região chamada hipotálamo, o hipotálamo faz a leitura da temperatura do sangue. Se a temperatura está muito baixa, se a temperatura está muito alta,
o próprio cérebro já manda ações de adequação para o organismo, como por exemplo tomar mais água, como por exemplo procurar um lugar mais gelado se a temperatura estiver muito baixa, né? Ou se a temperatura for muito alta, procurar um local mais gelado, ou ao contrário, se a temperatura for muito baixa, não gastar energia do corpo, ficar mais quietinho, né? Porque se a gente gastar energia, a gente também vai gastar calor, então a gente quer fazer retenção do calor. Então, assim, são ações que o corpo vai tomar vindos da tomada de decisão a partir da temperatura do sangue. Essa temperatura do sangue, ela é observada através de receptores centrais de temperatura, né? Para tomada de decisão, sempre em busca da homeostase. Nosso próximo sentido de estudo é um dos sentidos que eu mais gosto de falar, que é o sentido da dor. Por que eu gosto de falar da dor? Porque a dor muitas vezes ela pode ser negligenciada no nosso corpo, pode ser negligenciada por nós mesmos. O cérebro pode negligenciar a dor quando a dor ela assume aspectos que quase se tornam normais no corpo. Mas a gente precisa identificar essas questões da dor nos nossos pacientes, principalmente porque eles não falam, a gente tem que perceber por sinais, né, que eles estão sentindo a dor e não negligenciar o aspecto da dor, porque a dor é um sinal, é uma sensação de que algo não está acontecendo no corpo como deveria. Então, o sentido da dor nós chamamos de nocicepção, que é a percepção de nocividade, de que algo está prejudicando o corpo, de que algo pode trazer prejuízo, de que o corpo pode estar em risco. Então, chama-se nocicepção. E a nocicepção ela é dividida em 4 processos. Sempre ocorrem 4 processos para que o corpo compreenda que existe um processo de dor. Então, são eles a transdução, a transmissão, a modulação e a percepção. Então, usando essa imagem para explicar melhor esses 4 processos da dor, o primeiro processo chama-se transdução. É o momento em que o corpo percebe que existe o estímulo da dor. Então, é o momento em que a terminação nervosa, geralmente mecânica, né, vai perceber que houve um tato forçado, uma pressão excessiva e que houve um rompimento dos tecidos, né? Ali vamos supor um exemplo que o animal pisou sobre um caco de vidro. Então, quando existe a entrada desse caco de vidro rompendo fibras, rompendo tecidos, rompendo musculatura, as terminações nervosas mecânicas deste local vão perceber aquele contexto e vai acontecer o processo de transdução. Então, é o ato traduzido em recepção nervosa para informar o sistema nervoso central. Na sequência, depois que o corpo percebeu que ele traduziu essa informação, que é nocivo, que pode causar um risco para o animal, a próxima função é transmitir. Então, a função de transmissão. Transmitir essa informação que está acontecendo lá na patinha na direção do sistema nervoso central. Então, a transmissão, inicialmente, ela acontece por feixes nervosos, ela pode atingir gânglios, ela vai passear por uma rede neural, pelas fibras nervosas, né? Ali, neurônios, basicamente, até que atinja a medula espinhal, que já é parte do sistema nervoso central. Quando essa informação, então, traduzida e transmitida chega até o sistema nervoso central através da medula espinhal, vai acontecer a ação da modulação. Aqui é o ponto-chave para a gente prestar atenção. Nesse momento da modulação, a própria medula espinhal vai determinar se isso que está acontecendo dói muito ou dói pouco. E como que ela vai determinar isso? Através das memórias e dos aprendizados. A depender da memória do indivíduo, essa dor pode doer mais. E a depender da memória do indivíduo, essa dor pode doer menos. Então, na medula espinhal, faz o ato da modulação, que pode ser amplificar a dor, aumentar a dor do que realmente ela é, ou suprimir a dor, diminuir a dor como se ela não tivesse existindo. Aqui, a gente conta com o fator indivíduo. Cada indivíduo vai modular a dor de acordo com a sua vivência, com as suas experiências, com seus aprendizados,
né? E essa dor ela pode estar relacionada a medo, ansiedade, a situações de luta-fuga, né? Então, a grito, tem animal, exemplo, né? Tem animal que vai tomar banho no pet shop e grita. Ele sente dor na manipulação do banho. E outros animais vão felizes tomar banho no pet shop porque não acham que aquilo dói. E eu não estou falando do banho, de judiou ou não judiou, estou falando do ato de água, sabão, esfregar, né? Então a modulação da dor ela é muito individual. E essa modulação ela é tida na medula espinhal. Depois de modulada, depois de saber se essa dor dói muito ou dói pouco, ou se dói médio, enfim, a depender de cada indivíduo, isso chega lá no cérebro. É o momento de percepção dessa dor. É quando o cérebro toma noção de que tem uma dor que está acontecendo com determinada força e que essa dor está acontecendo lá no dedão do pé, que aconteceu por um ferimento, por uma ruptura de tecido. Após o cérebro perceber essa informação, né? Essa informação chega até lá, o cérebro também vai determinar aqui qual que é a melhor ação a ser tomada referente ao tamanho dessa dor, ao local dessa dor, também baseado nas memórias e no aprendizado. Quando a gente vai entender a dor de um paciente, e aí principalmente porque eles não falam, né, os nossos pacientes em especial, a gente precisa identificar alguns sinais dessa dor. Em pacientes humanos é um pouco mais fácil porque ele pode relatar, né? No caso dos nossos animais, nós vamos que através de condições, através de movimentos, tentar identificar 5 fatores, né? Saber se essa dor ela vem de origem superficial, tá no extremo da pele, saber se essa dor vem de origem profunda, nas articulações, na musculatura, ou saber se essa dor vem de origem visceral. Então, isso tudo vai ajudar a gente a tomar decisões de como tratar a dor do paciente. E além disso, a gente precisa identificar se essa dor ela vem de uma fonte aguda, ou seja, naquele ponto está doendo agora, é forte, né, está naquele lugar, ou se essa dor já tem uma origem crônica, é uma dor contínua e lenta e já faz tempo que acontece, né, uma dor, aquela dorzinha que vem acompanhando o paciente. Com essas informações, a gente tem condição de trabalhar melhor o paciente para deixar de sentir dor. Como que a gente vai fazer a percepção dessas dores? Na avaliação do paciente, na anamnese com o tutor, mas é muito importante que a gente observe os nossos pacientes, porque eles demonstram a dor, não só através de latido, mugido, relincho, mas também através de ações do organismo. Então aqui nós temos 4 animais, 4 espécies diferentes, e os 4 apresentam sinais de dor. O que são sinais de dor? O primeiro sinal de dor que é muito específico para a gente avaliar é o animal procurar ficar imóvel e geralmente o mais próximo da posição fetal possível. Isso faz com que alguns músculos abdominais sejam contraídos e a posição fetal reduz a possibilidade de sentir dor. Não quer dizer que tira a dor, mas o animal sente um pouco mais conforto em posição fetal. Então, o que é a posição fetal? É não estar de pé, não estar com a cabeça, né? É todo recolhido, é todo voltado ao centro do organismo. Então, braços, pernas, cabeça voltado para o meio do organismo. Essa imagem é muito possível de ver aqui na situação do equino, na situação do bovino, né? Então, deitado com membros que se aproximam do centro do corpo, né? O cachorrinho também está na mesma posição. Outra questão que a gente observa em casos de dor é a cabeça baixa, né? Então, além dela estar voltada para o centro do corpo do animal, essa cabeça geralmente fica mais baixa ou solta. Aqui também o gatinho está andando com a cabeça bem baixa. Outro sinal é a expressão facial. Observem os olhos desse animal, são olhos de dor, né? Observem os olhos desse cão. É um olhar de dor. Então a gente também pode identificar esse aspecto de dor nos pacientes. E aí um quarto aspecto de dor muito importante e interessante é o arqueamento de coluna. A depender da região onde essa dor dói, nós vamos ter animais com coluna arqueada e membros não esticados, né? Membros um pouquinho mais flexionados.
Então esse gatinho aqui, ele demonstra estar com dor porque ele está andando com a coluna bem arqueada. Ele deixa da sua posição anatômica normal de caminhar para caminhar arqueado. Essa aqui é quase uma posição, assim, quase que específica das pedras, né, em rim e bexiga dos felinos. Então a gente precisa, a partir desse momento, identificar o que está acontecendo com o animal e tentar trabalhar para que eles não sintam dor. E a gente só vai conseguir trabalhar se a gente conhecer a dor, conseguir pelo menos, tentar pelo menos identificar se essa dor já vem de bastante tempo, é crônica, é uma dor aguda, é uma dor localizada, é uma dor que irradia, é uma dor que é de víscera, está lá dentro do organismo, é uma dor de membro, é uma dor de pele, né? É superficial, é interno. Que dor é essa que está existindo no paciente? Por que eu falo que a gente precisa conhecer essa dor? Com base no tipo de dor e conhecendo a fisiologia de como que a dor acontece e é lida pelo sistema nervoso central, a gente consegue tomar decisões quanto à medicação a ser utilizada, né? Então, por exemplo, aqui um exemplo, né? Um agente nocivo, que o animal se cortou. Então, passa primeiro pelo estágio de transdução, o corpo vai entender que isso aqui cortou. Quando ele entende essa ideia, se a gente já quiser reduzir essa dor aqui, nós temos medicamentos que a gente pode escolher para utilizar nesse local. Aí essa dor está sendo transmitida ao sistema nervoso central. Se a gente quiser cortar essa transmissão, se a gente quer que essa dor não seja transmitida, se a gente não quer nem que o cérebro fique sabendo que isso está doendo, nós temos outras classes, outros grupos de medicamento para serem utilizados no caso do animal. Temos o estágio de modulação, aquele estágio da dor pode aumentar ou pode reduzir. Se a gente percebe que o nosso animal tem uma modulação de amplificação, que ele aumenta muito a dor que está acontecendo, nós podemos usar grupos de remédios que vão reduzir a modulação. O animal está sentindo dor, é um processo do organismo, mas a gente pode diminuir a dor que ele está sentindo, né? No sentido de reduzir a modulação, suprimir essa dor. E nós também temos o cérebro respondendo à dor. Então, o cérebro respondendo a sinais de dor, fazendo ações no organismo. Também podemos usar medicamentos para fazer o cérebro parar de responder à dor, para fazer o cérebro não responder à dor. Então, veja que, conhecendo essas etapas de transdução, transmissão, modulação e percepção, a gente consegue agir na dor. A gente consegue escolher o melhor medicamento para tirar a dor do animal, tá certo? Outro exemplo aqui, importante de a gente comentar, né? Digamos que eu fiz um corte no meu dedo. Geralmente a dor que eu sinto é naquele local no dedo. Aí, se eu usar um anti-inflamatório, um medicamento anti-inflamatório, estou circulando aqui, eu vou fazer com que a minha transdução seja cancelada. Esse medicamento anti-inflamatório vai neutralizar a minha transdução. Se a minha transdução já é neutralizada, já não existe transmissão, modulação, nem percepção. Ou seja, meu machucado para de doer. Existem dores que elas acabam irradiando para os braços, né? Sei lá, fiz ali meu machucado, não cuidei, ele infeccionou e agora eu sinto dor no meu membro inteiro. A minha transmissão, ela está confusa. Eu sinto aquela dor, tipo aqui, eu sinto aquela dor assim que espalha, que eu já nem sei por onde dói. Eu posso usar medicamentos que reduzam essa transmissão para que exista menor modulação, para que exista menor percepção. É nesse sentido que a gente trata melhor a dor dos nossos pacientes. E aqui é a título de curiosidade, assim, fica como uma indicação, né, de quando vocês forem um dia atender os seus pacientes, é um protocolo de avaliação de dor que chama-se PQRST. O P é identificar o que provoca a dor, qual é o motivo dessa dor, né? O Q é qualificar a dor, qualificar se essa dor é num local só, se ela está irradiada, se ela dói muito, dói pouco, né? Esperar que o paciente qualifique. Claro que nos nossos pacientes veterinários é um pouco mais difícil, mas a gente quer entender aqui no qualificar a dor como está a modulação dessa dor, né?
A gente fala aqui, deixar que o paciente descreva. No nosso caso, a gente deixa o animal fazer uma caminhada, observa os sinais clínicos do animal para que a gente consiga perceber o quanto aquilo está doendo no animal, tá? O R é as redondezas. É uma dor aguda, num lugar específico, é uma dor geral que pode ter um aspecto crônico também, né? Dói um ponto específico da perna ou dói o quadril todo? Então, as redondezas, a extensão da dor. O S é de severidade, numa escala de 1 a 10, o quanto dói? Essa também é uma pergunta mais difícil de fazer quando a gente fala dos animais, na avaliação dos animais, né? Mas é uma pergunta a se fazer com o produtor. O animal tem problema de coluna, ele está sentindo dor. Ok. Do que você já percebeu que ele sente dor? Hoje, está doendo muito, está doendo pouco. Aí, né, o proprietário tem essa condição de dar essa informação. E o T significa o tempo, é há quanto tempo essa dor está instalada, por quanto tempo esse local dói. Né? É uma informação também importante para a gente entender se estamos falando de uma patologia crônica, uma patologia aguda, e entender o contexto de como que isso vai ser melhor tratado. Finalizando os sentidos gerais, nós temos o sentido de propriocepção. Então, novamente, propriocepção é como a gente percebe o nosso corpo, como que o nosso corpo está. Então, por exemplo, eu aqui estou conversando com vocês, eu estou sentada. E eu não preciso olhar que eu estou sentada, eu sei que eu estou sentada. Assim como eu saberia se eu estivesse deitada, assim como eu saberia se eu estivesse de pé, assim como se vocês me falarem, faça, minha mão está atrás da cabeça. Vocês me falarem assim, faça o número 4, eu consigo fazer o número 4 sem olhar que de fato tem 4 dedos levantados. Então, é o ato de perceber os movimentos do corpo. Tem animais que deixam de ter essa percepção. Todas as imagens que eu trago aqui para vocês são de animais que estão sem propriocepção. Então, por exemplo, a posição normal aqui nessa imagem, a posição normal da pata é os dedos no chão. E aí, de repente, nós temos um animal que pisa com os dedos ao contrário. Ele não tem a percepção de que isso está acontecendo. Se essa percepção deixa de existir, significa que está existindo uma falha no sistema dele que avisa sobre isso. Possivelmente está existindo uma falha no sistema nervoso periférico desse animal. Aqui outra imagem, né? A gente sabe que a posição normal aqui do calcâneo é um pouco mais elevada, não tão achinelada, não animal com todo o calcanhar no chão, né? Então, aqui também está faltando propriocepção. Aqui esse animalzinho, ó, dá a impressão que aqui ele está sentado. Mas ele está sentado da forma incorreta. Né? Ele não tem noção de como ele está se comportando. É porque falta essa percepção de como o corpo está naquele momento. Aqui mais imagens, né, de animais diferentes que falta aí propriocepção. Essa propriocepção, de novo, é uma leitura do sistema nervoso central de como que o corpo está, da percepção do próprio corpo. Se o corpo não tem essa percepção, o sistema nervoso central não se incomoda com uma posição inadequada. Então, isso aqui remete a patologias de sistema nervoso, remete a patologias de sistema nervoso periférico. Entendeu? O que está acontecendo com a inervação desse animal que não mantém ele de forma adequada, o cérebro identificando que ele não está de forma adequada. Agora vamos aos sentidos especiais. Os sentidos especiais são aqueles que percebem eventos fora do corpo e avisam o sistema nervoso para que o corpo possa se adequar, né? E aqui a gente vai trabalhar principalmente com a estrutura periférica, porém dos nervos cranianos. Antes nós estávamos falando mais da estrutura periférica dos nervos medulares. Agora voltamos nossa atenção para as fibras dos nervos cranianos. Ou seja, essa percepção tida de fora do ambiente vai chegar mais rápido no cérebro do que as percepções identificadas aí anteriormente. Iniciando então com o paladar. O paladar é um sentido que vai sentir o sabor, né, do que entra em contato com as papilas gustativas. As papilas gustativas são as terminações nervosas que estão na língua. Essas papilas gustativas, elas vão identificar quimicamente, quimiorreceptores vão identificar os compostos químicos, entregar essa informação para receptores neurais, rede de neurônios, e esse neurônio, por uma feixe nervoso direto para o crânio, um par de nervo craniano,
já entrega essa informação para o cérebro, para o sistema nervoso central. E a gente já consegue ter noção se o corpo gosta daquilo, não gosta daquilo, é um sabor novo, é um sabor velho, é um sabor conhecido, é um sabor que existe em memória, é um sabor que a gente está aprendendo agora, né? Aí é a depender das diversas reações químicas percebidas pelas papilas gustativas. As papilas gustativas, esse aqui é um modelo humano, mas ela vai funcionar de igual forma para os animais. A papila gustativa ela fica distribuída em toda a língua. Só que, a depender do local da língua, existem receptores diferentes. Então, isso aqui é nos humanos, tá? Por exemplo, na ponta da língua existem receptores químicos que conseguem perceber química do doce. A química do salgado, esses receptores não leem. Eles não... Tanto faz. O salgado passa por ali e eles não conseguem saber que aquilo é salgado. Porque ali, nesse local, tem receptores que identificam doce. Né? Ao redor da língua, mais na parte de baixo, nós temos a sensação do salgado. Então, receptores que identificam salgado. Nas laterais, receptores que identificam o ácido. Lá atrás, receptores que identificam o amargo, né? Façam um teste em casa, acho que eu já pedi isso em algum outro momento da vida para vocês, mas não deixem de fazer o teste. Bem na pontinha, a gente consegue sentir lá sensações que a gente não consegue sentir em outros locais da língua. Então, qual que é o teste que eu peço que vocês façam em casa? Pega um pouquinho de sal, põe no dedo, e esse pouquinho de sal você põe lá no meio da língua. Pega o sal, põe no meio da língua. Você não vai sentir gosto de sal. Ah, professora, mas como assim não vai sentir gosto de sal? O sal está lá, mas quem não está lá são os receptores capazes de sentir a química do sódio. Aí você pega esse mesmo salzinho, molha o dedo e põe bem na pontinha da língua. Imediatamente a tua boca vai salgar, porque os receptores capazes de sentir o sabor do sódio estão na ponta da língua e já vão mandar pro teu cérebro lá, ó, tá vindo muito sal por aí, tá muito salgado o que o animal, o que a pessoa está consumindo. Nos animais não é muito diferente. A diferença é que tem animais que têm mais receptores, animais que têm menos receptores, animais que têm maior área de recepção, animais que têm menor área de recepção. Mas basicamente todos eles vão ter os mesmos receptores, exceto o felino. O felino, o gato, não existe receptor para doce. Então dizer que o gato gosta de algo porque aquilo é doce é errôneo, porque o doce não é percebido pelo paladar do gato, é uma informação que não chega nunca na via cerebral do animal. Aqui uma imagenzinha ótima para exemplificar tudo isso que conversamos, né? Então, por exemplo, lá na língua do animal, nós temos as papilas gustativas, que já são receptores químicos. Essa recepção química, ela vai cair para um feixe de recepção neural. Esses neurônios vão mandar essa informação via um nervo, e esse nervo, que é craniano, já vai entregar essa informação lá para o sistema nervoso central. Aí já vai ser identificado se o animal gosta daquilo, não gosta daquilo, é um paladar novo, é um paladar antigo, se é doce, se é salgado, se é azedo, enfim, qual a informação que o cérebro remete. Partimos agora para a sensibilidade do olfato, que assim como a do paladar, também é químico. A diferença é que não vai estar na boca, vai estar relacionada com as fossas nasais. Lá no nariz do animal vão existir as células sensoriais olfativas, né? Assim como tinha as papilas gustativas, vamos ter as células olfativas. O legal é que essas células elas estão junto e misturado com as células de mucosa, que produzem muco. Então, quando a gente percebe um cheiro, essa química do cheiro entra pelas nossas narinas, se misturam com o muco e as nossas células olfativas recebem essa informação química, passa para fibras nervosas, né, neurônios, par de nervo craniano, que bate essa informação lá para o sistema nervoso central. Fica uma questão aqui, por exemplo, que quando o nosso nariz está trancado ou quando o muco está muito denso, a gente deixa de sentir o cheiro. É bem comum nos episódios de gripe, né? Que o nariz fica trancado, a gente deixa de sentir alguns cheiros. Alguns cheiros a gente sente, outros a gente deixa de sentir. E é por conta dessa relação dessas células sensoriais com as células
suas mucosas. Então, basicamente, tudo isso vai acontecer lá na cavidade nasal, mais ao fundo da cavidade nasal. Quimicamente, as células sensoriais vão receber esse recado químico, isso vai cair para os neurônios vão puxar isso para o nervo craniano, e o nervo craniano vai mandar informação via cerebral. Então, mais uma imagem aqui representando quimicamente o odor, cai, entra na mucosa, na pele, recebe e a informação bate lá no cérebro. Aqui é uma questão de curiosidade, tá? Nós humanos, nós temos em torno de 5 milhões de células olfativas. Esses 5 milhões de células, elas conseguem perceber melhor ou pior os cheiros que por nós são conhecidos, né? No caso dos cães, são 300 milhões de células. É muita célula olfativa. E por isso eles conseguem ter uma sensibilidade de odor muito maior do que a nossa, tá? Aqui não vai aparecer por conta da minha imagem, mas em torno de 5 bilhões de células tem os ursos, que conseguem sentir a quilômetros de distância o odor. Mas qual que é a grande curiosidade aqui? Por os cães terem esse olfato muito mais apurado que o nosso, muito mais células sensíveis de olfato, eles conseguem, já tem estudos aí comprovando que os cães eles conseguem perceber a presença de tumores dos seus tutores, das pessoas com quem eles convivem. A princípio, a pesquisa dizia que eram células, tumores pulmonares, que quando a pessoa respira, né, o cachorro consegue identificar o cheiro de células tumorais. Mas também já tem estudo que está falando sobre a presença desses odores no sistema digestório. Então, isso acontece, eles de fato conseguem sentir mais no sentido de quantidade e sentir mais no sentido de diversidade do que nós humanos, porque eles vão ter muito mais receptores do que nós possuímos. Próximo sentido é a audição. A audição é um sentido mecânico, então a gente precisa de mecanorreceptores. Mas para entender como essa mecanorrecepção acontece, primeiro a gente precisa entender a anatomia do conduto auditivo, né? Existe a porção da orelha e o ouvido do cão ele tem o que a gente chama de L. Todo esse L aqui, ele termina numa estrutura denominada tímpano. Essa estrutura de orelha, canal auditivo em L, a gente chama isso de orelha externa. Tudo isso serve para captar som. Então, o som vai ser emitido e, como uma parabólica, a orelha vai enviar o som através da orelha externa até uma membrana denominada tímpano. Esse tímpano parece uma folhinha de papel. Ele é como se fosse uma divisória, muito parecida com uma folhinha de papel. Passado o tímpano, do outro lado do tímpano, nós temos o que a gente chama de ouvido médio. No ouvido médio, nós vamos ter microossos. Esses microossos, com a chegada do som, que o som é por vibração, megahertz, às vezes gigahertz, enfim, mas de fato a gente trabalha em megahertz. Quando esses megahertz atravessarem o tímpano, esses ossos que estão no ouvido médio vão vibrar. E essa vibração vai chegar para o ouvido interno. Por que o nome dessa outra parte é ouvido interno? Porque ela está dentro dos ossos do crânio, lá nos ossos pneumáticos, da têmpora, do parietal, do occipital. A gente lembrar lá da anatomia, tinha um tal de meato acústico. Lá dentro dos ossos fica o ouvido interno. Dentro do ouvido interno nós vamos ter duas estruturas, uma muito importante chamada cóclea, que vai receber a vibração dos ossos, desses microossos, e essa informação vai existir receptores mecânicos que vão coletar essa informação e por um nervo auditivo já avisar o cérebro daquilo que está sendo escutado, tá? Aqui nós temos um ouvido humano, mas não tem problema porque a forma de raciocínio é a mesma, né? Então, a orelha, no caso dos animais aqui é um L, tudo isso faz parte do ouvido externo. Aí nós temos o tímpano. Atravessou o tímpano, nós temos microossos. Esses microossos são 3, martelo, bigorna e estribo, que vão vibrar e passar essa frequência de vibração para a cóclea. A cóclea está conectada com terminações nervosas
que já vão avisar o cérebro do que está sendo escutado, tá? Fora isso, as informações que eu passei para vocês, nós temos outras duas informações importantes. No ouvido médio, junto com esses ossículos, ou seja, ossos muito pequenininhos que vibram, nós temos a trompa de Eustáquio, também chamada de tuba auditiva. Essa tuba auditiva, ela se conecta com a faringe e laringe. Então, essa conexão faz com que a gente tenha uma alteração de pressão nesse local. A pressão consegue ficar igualada tanto externamente quanto internamente ao conduto auditivo, né? Então, quando a gente está, por exemplo, passeando, subindo lá a Serra do Mar, né, indo fazer uma viagem que a gente modifica a nossa altitude, a gente modifica a pressão atmosférica, geralmente essa modificação de pressão causa um período de ensurdecimento, né? Faz um tum, ou de repente às vezes faz um tum, né? Um ponto de som. Aí geralmente a gente faz o quê? A gente abre bem a boca, estimulando a tuba ou a trompa auditiva, perdão, tuba auditiva, e aí a gente faz com que a pressão através da boca, a gente iguala a pressão do ouvido médio com a pressão do ouvido externo. E aí a nossa audição não sofre por pressão. Para isso que serve essa tuba ou essa trompa, para adequar pressão. Lá na cóclea, que é o último lugar onde de fato vai ser receptado o som, nós vamos ter também os locais de labirinto. No labirinto, nós vamos ter uma estratégia para a sensibilidade do equilíbrio, que a gente vai falar já logo na sequência. Então, o labirinto, ele traz para nós a sensação de equilíbrio, quando a gente sabe se a cabeça está de lado, está de frente. Quando a gente anda, a gente sabe que a gente não está caindo por conta do equilíbrio, que são as reações que vão acontecer lá no labirinto, tá certo? Aqui nós temos mais uma imagem humana, né, que representa todas essas informações que conversamos. Então, de novo, ouvido externo, tímpano, que é o nosso limite, é igual uma folhinha de papel, bem fininho. Aí os ciclos, martelo, bigorna e estribo. Aí na sequência aqui, o ouvido interno. Isso aqui a gente já está dentro do osso, tá? A cóclea e os labirintos, também conhecido como canais semicirculares. Lá na cóclea é que vai, de fato, existir essa transmissão para órgãos do sentido, neurosensibilidade, né? Então, lá na cóclea nós vamos ter os receptores de audição, que são conhecidos como órgãos de corte. E esses órgãos de corte vão passar a informação para o nervo coclear, que é um dos pares de nervos cranianos, fazendo a informação do som chegar até a parte cerebral. Então, aqui mais uma imagem que remete a tudo isso: ouvido externo, tímpano, ouvido médio com os ossículos e a tuba auditiva, que vai vai igualar as pressões do ouvido médio e do ouvido externo. Aí essa vibração dos ossículos vai passar na forma quase praticamente de um eco, essa vibração passa para a cóclea, para os labirintos, e essa vibração nas células de corte vão ser transmitidas por mecanorreceptores para os nervos que vão avisar o cérebro de qual o som que está sendo transmitido. Mais uma informação de curiosidade, né? Nós humanos ouvimos em torno de 20 mil Hz, enquanto os gatos ouvem em torno de 60 mil Hz. Então, obviamente, tem sons que os gatos conseguem escutar que nós humanos não fazemos nem ideia de que eles existem. A recordista nos Hertz aí é a baleia branca, ela escuta muito longe, quilômetros de distância por conta dessa identificação no canal auditivo. Essa tabelinha aqui a gente consegue entender isso, né? Nós humanos escutamos de 20 a 20 mil Hz. Os golfinhos, mais ou menos aí de 100 a 150 mil Hz, né? Os caninos, olha só, o canino escuta melhor que a gente que ele escuta num comprimento
maior que a gente, tanto no aspecto menor quanto no aspecto maior. Os gatos escutam uma frequência muito maior do que nós, e os morcegos muito maior ainda, né? Então, a gente chama aqui de sons audíveis. Aqui é o som que a gente produz e aqui são os sons que a gente consegue escutar. Essa tabelinha é legal porque ela é o princípio da ultrassonografia. O exame de ultrassom é um exame que também libera som, também libera hertz. Só que ele libera numa frequência em que a gente não consegue escutar. Alguns animais conseguem escutar a frequência do ultrassom, nós humanos não conseguimos escutar a frequência do ultrassom. Então, esse som liberado pelo equipamento de ultrassom causa vibração nos tecidos, que é lido em forma de imagem. Mas a gente usa equipamento sem escutar nada, porque de fato o som liberado pelo ultrassom não faz parte do comprimento que a gente consegue identificar de onda. Aproveitando que estamos falando da audição, a gente já passa também a falar da sensibilidade do equilíbrio, que é o nosso penúltimo item. Esses receptores do equilíbrio, eles estão lá dentro da cóclea. Ficam entre a cóclea e os labirintos, né, que podem causar labirintite. Vamos linkar alguns termos populares, né? Nesses espaços entre cóclea e esses canais, esses semicirculares ou labirintos, existem cílios nos espaços entre eles. O tecido interno são tecidos de cílios. E em cima desses cílios tem pequenas pedrinhas, que a gente chama de otólito, significa pedra no ouvido. Quando você está numa posição reta, aqui eu vou me identificar no que eu configuro a minha posição reta, né? Na cabeça, então eu tenho um tapetinho cheio de cílios e o otólito está em cima. Aí meu corpo identifica que minha cabeça está reta. Quando eu viro minha cabeça um pouquinho para o lado, esses otólitos rolam para o lado. E aí os cílios que vão perceber o otólito já não são mais esses, são esses. Ó, o otólito estava aqui, rolou para o lado. E aí esses cílios passam a perceber a presença do otólito. Quando eu viro minha cabeça para o outro lado, o otólito roda e os outros cílios percebem. Dessa forma, o nosso corpo consegue entender o equilíbrio. Se eu estou numa posição que eu estou reta, que eu vou cair para um lado, que eu vou cair para o outro. Porque existe esse rolamento dos otólitos, que são pedrinhas. E cílios que percebem para que lado essas pedrinhas estão rolando. Esses cílios são mecanorreceptores, que vão informar para o nervo sensorial, que vai contar para o cérebro, né? Se eu estou mais direcionada para um lado, mais direcionada para o outro, mais tendenciosa a cair ou mais tendenciosa a me manter em estação, me manter reta. Quando, por algum motivo, existe um processo inflamatório que impede esses otólitos de irem para um lado, irem para o outro, é que a gente tem os processos de labirintite, né? Quando a pessoa não tem a ciência se ela vai cair ou não, quando a pessoa fica tonta, sem equilíbrio, por falta de movimentação dos otólitos. E agora o nosso último sentido, não menos importante, o nosso 10º sentido é a visão, né? A visão, ela vem do globo ocular, e o globo ocular, anatomicamente, ele é dividido, as camadas, em 3 camadas. A camada mais externa é uma camada fibrosa, então que vai deixar o olho ocular mais durinho, né? Um tegumento fibroso. A camada média é uma camada vascular, que é onde vai circular a corrente sanguínea. E a camada interna do globo ocular, ela é uma camada nervosa. Então, é onde vão existir as terminações nervosas fotossensíveis, eletromagnéticas, que vão perceber luminosidade e frequência de onda. Essa frequência vai remeter às cores, às vibrações de cores que os objetos emanam. Então, os objetos vibram em frequências de ondas que vão ser percebidas por essa camada nervosa interna dentro do globo ocular. A primeira camada que eu comentei, que é a camada fibrosa, a camada mais dura, é uma camada que vai trabalhar informando quanto de luz que tem que entrar dentro do olho ou não. Então, essa camada fibrosa ela é composta por 2 estruturas. A córnea, que é a janelinha do olho. Então, aqui nós estamos vendo essa porçãozinha preta, né? Ó. Aqui está bem fechada, aqui está mais aberta, né?
Então, a córnea vai fazer essa abertura ou fechamento para aumentar a incidência de luz ou reduzir a incidência de luz dentro do olho. E a esclera é a porção branca do olho, a porção ao redor do olho, que também vai trabalhar formando uma câmara escura, ou seja, só vai ser permitida que a luz de fato entre pela região da córnea. Se houver uma lesão de esclera, a gente perde essa função de janelinha da córnea e fica mais dificultosa compreender as imagens vistas pelo globo ocular. Já a segunda camada que nós comentamos, que é a camada vascular, onde vai ter irrigação sanguínea, a gente também chama de úvea. Tem algumas doenças oculares aí que é a uveíte, né, quando existe uma inflamação nesse processo da úvea. Então, a parte mais externa é fibrosa, a segunda camada é a vascular, denominada úvea. Essa úvea é dividida também em 3 porções, 3 a 4 porções. A primeira, vamos aqui, ó, a primeira é a coroide. A coroide, ela faz uma capa de pigmento dentro do olho, tá? Essa capa de pigmento, ela vai estar toda interna dentro do olho e ela vai formar no fundo do olho do animal algo que a gente chama popularmente de fundo tapetal, como se fosse um fundo de tapete. Essa coroide, ela vai permitir a entrada ou não de luz e quando existir pouca luz, ela vai ter um aspecto reflectivo. Então, a gente vai olhar essa imagem aqui, a gente vê vários gatinhos, que quando bate a luz no olho desses gatinhos, fica bem colorido. Ó. Um gato com olho laranjado, outro verde, outro azul, enfim. A cor não importa muito nesse momento. O que importa é que esses olhos estão reflexivos. O que significa dizer isso? Significa que a coroide está saudável atrás dos olhos e o mínimo de luz que entra, sendo pouca luz, dentro do olho vai existir uma reflexão, vai ser refletivo e vai aumentar a luminosidade dentro do olho. Isso é um aspecto muito importante para animais que precisam enxergar com pouca luz, ou seja, animais que precisam enxergar no escuro, animais que precisam enxergar de noite. Um gato, por exemplo, quando vai caçar um rato em um ambiente escuro, se tiver uma pequena fonte de luz, essa pequena fonte de luz vai entrar no olho, vai refletir lá atrás e a imagem formada no olho do gato vai ficar mais clara, ou seja, ele vai conseguir ver o rato mesmo no escuro. Isso não acontece com algumas espécies. Por exemplo, nós humanos até temos uma porção de coroide, mas muito pequena. A gente tem uma certa dificuldade de enxergar no escuro. Mas tem animais que não têm, por exemplo, o suíno. O suíno não tem essa função da coroide e, consequentemente, ele não tem essa função refletiva e não consegue enxergar de fato no escuro. Então, a gente vai ter essa função em animais que vão ter hábitos noturnos, que precisam se movimentar no escuro e que precisam aumentar essa reflexão quando houver, não ausência total de luz, mas pouca luz, tá? Na sequência, nós temos a região da íris. A íris é o que confere a cor dos olhos, né? Então, se o olho é azul, se o olho é verde, se o olho é castanho, se o olho é castanho escuro, enfim, é a íris que vai trazer essa coloração. E essa coloração também vai permitir que entre mais ou menos luz dentro do olho. Nada mais é do que sempre uma regulação de luz para poder fazer a formação da imagem, né? E a íris ela vai ter a possibilidade de abertura ou fechamento. Então, é na íris que vão existir músculos que, quando houver excesso de luz, os músculos fecham. E quando houver ausência de luz, os músculos abrem para tentar trazer mais luz. Esse fechamento e esse aumento dessa região, essa região chama-se pupila. Então, sempre que houver maior incidência de luz, existe uma redução da pupila para que a luz não agrida, não fira as funções internas do olho. Quando houver falta de luz, ausência de luz, essa pupila vai dilatar para tentar promover maior entrada de luz. Nada mais é do que uma homeostase, uma adequação à quantidade de luz, sem ferir, né, aí as células oculares. E por fim, na região da úvea também, existe um corpo ciliar. Então, são um corpo ciliar que, na verdade, ele vai formar um conjunto de músculos em formato de anel que ajusta a visão para enxergar de perto ou enxergar longe. Então, nada mais é do que o foco, né? Esse foco é promovido pela região do corpo ciliar.
Nessa imagem a gente consegue identificar essas estruturas que eu contei com vocês, da úvea, né? Então a úvea aqui, ó, tem funções musculares, tem a pupila, que pode, é o espaço, né, que pode reduzir e pode aumentar. Ela é comandada pela íris, que é a parte colorida dos olhos, e também temos músculos aqui do corpo ciliar que vão comandar uma lente para que essa lente enxergue mais de perto ou enxergue mais de longe. Consiga fazer aí o zoom, né? Consiga fazer o foco. E na camada mais interna, na porção nervosa, nós temos duas estruturas importantes. A primeira é a retina. A retina é o fundo que vai fazer o recebimento dos receptores da imagem. Então, eles são fotorreceptores, né? É na retina que vão estar esses receptores. E nós temos o cristalino, que é uma lente que vai receber a imagem. Então, a imagem vai passar pelo cristalino e vai ser liberada para a retina. Ela vai ser projetada na retina. A grande questão é que essa projeção acontece, a forma do cristalino, que é uma lente biconvexa, então ela é redondinha dos dois lados, assim. Por ser uma lente biconvexa, ela tem a função, ela acaba, né? Não é uma função, mas ela acaba quando recebe a imagem, essa imagem fica invertida do outro lado da lente. A retina vai pegar essa imagem, os fotorreceptores vão receber a informação dessa imagem através do nervo ocular, isso vai ser enviado para o cérebro e o cérebro tem função e obrigação de desvirar essa imagem. Então, essa é uma dúvida que surge muito entre os alunos, porque é comum, essa informação é uma informação comum, né? De que, por exemplo, então, voltando aqui, essa informação é uma informação comum, né, de que a gente enxerga ao contrário. E muitos alunos perguntam assim, nossa, professor, então o mundo é ao contrário? Essa cadeira que eu estou vendo na minha frente, ela está de ponta cabeça, e aí quando entra no meu cérebro, ela entra certa. Não, ela está na posição certa, quando passa pelo teu cristalino, ela vira, e quando o teu cérebro recebe a informação dos fotorreceptores, o teu cérebro desvira de novo. E ele consegue ver a cadeira como exatamente ela é. Não vamos entrar em detalhe nesse momento, mas o sistema ocular, perdão, tem outras estruturas que são super importantes, que estão relacionadas à sensibilidade, como por exemplo, as pálpebras, né, que vão responder a estímulos, a glândula lacrimal, os ductos da glândula lacrimal, os músculos que fazem movimentação ocular, né, que viram o olho para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Né? Então, existem outras formas, estruturas extraoculares que também estão vinculadas com a sensibilidade da visão. Mas, de fato, como a gente percebe, a visão ficou específica nos slides anteriores. Para finalizar nossa aula, eu só gostaria de mostrar mais essa imagem importante, né? E ela é importante por quê? Porque a gente consegue perceber que a depender da posição do globo ocular, a gente tem possibilidade de aumentar nossa visão periférica ou não. Nós humanos, por exemplo, nós enxergamos 180 graus. Então, quando você olha para frente, você não consegue enxergar a ponta dos teus olhos, a ponta dos teus ombros, perdão. Se você conseguir enxergar a ponta dos teus ombros, é porque você está levemente lateralizado. Mas a ideia é que você olhe para frente e você consiga enxergar até 180 graus. Pontinha do ombro a gente não enxerga, tá? Quanto mais lateralizado o olho, mais amplia o poder de visão. Então a gente vê aqui, né, como se fosse um boxer e depois um galgo lá. Quanto mais lateralizado, maior poder de visão. Isso é interessante nos equinos, porque os equinos são as espécies que têm o olho mais lateralizado. E aí eles fecham quase 360 graus de visão. Bem atrás, em cima da cauda, é um ponto cego, eles não conseguem perceber. E bem no meio dos olhos, à frente, os equinos também não enxergam, porque como o olho está mais lateralizado, aqui acaba se tornando um ponto cego. Mas esse formato do crânio do animal acaba incidindo na quantidade, no poder de visão que eles têm. Então, a aula era sobre isso, não são mais 5 sentidos, e sim são 10 sentidos, espero que vocês aproveitem, e fica disponível para vocês aqui no YouTube, tá certo? Um abraço, falou, se alguém tiver alguma dúvida pode mandar, que assim que possível eu respondo. Um beijo e até logo!